Oi, gente, então resolvi fazer aqui em forma de vídeo, né? De um jeito meio improvisado também, tá? Aqui na minha sala, do meu jeito, mas pra gente poder falar um pouco desse eclipse que vai acontecer agora, dia 25 de outubro. É um eclipse que acontece a 2 graus de Escorpião, então uma lua nova. A gente vai ter a sombra da lua sobre o sol, né? E aí a gente tem um eclipse parcial que vai acontecer agora, então, nesse dia 25 de outubro. Os eclipses acontecem geralmente 4 vezes por ano, às vezes 6, depende, mas geralmente 4. Então é comum ter eclipse, tá? Eu tenho um pouco de aflição desse tom meio alarmista que acontece, né? Porque claro que os eclipses eles detonam eventos, mas a gente sabe que também para distribuir vídeo, para distribuir post, likes, quanto mais polêmico for hoje em dia, mais isso acontece. Então eu vi muito, né, nessas chamadas, né, dos vídeos de eclipse e tal, a primeira palavra era cuidado, atenção, perigo, e eu acho que isso induz a gente a vários gatilhos, né, e pensamentos que até corroboram um pouco com esse clima desse eclipse e que fazem com que a gente entre nesse coletivo de uma maneira ruim. Então, prestem atenção também, né? Porque hoje existe aí também toda uma manipulação de venda, de distribuição de vídeos e, né, que faz com que essas chamadas, assim, façam com que a gente olhe com mais cuidado, que a gente tem, né, esse cérebro que precisa se defender, né, e que se fixa mais naquilo que é difícil, naquilo que a gente precisa se proteger, e a gente de alguma forma acaba prestando mais atenção quando tem ali um alerta. Não que a gente não tenha que se precaver de algumas coisas, a gente vai falar desse eclipse aqui, mas assim, né, também eu acho que tem, às vezes a astrologia acaba meio que sendo usada para polemizar e para criar mais medo, e eu acho que é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Faço aqui também, falo isso como astróloga principalmente, porque eu acho que a gente tem, né, uma importância na fala, no coletivo, e que a frequência do medo é uma frequência muito ruim, muito baixa, e que faz com que as pessoas se unam nesse medo, a ponto de se atacarem, de serem violentas, né, de serem extremamente reativas. É claro que isso também está ligado nessa frequência, talvez, do escorpião aí, mas também a gente tem que estar muito atento e alerta, né, a esses gatilhos que vão sendo soltados o tempo inteiro e que colocam a gente, enquanto coletivo, num lugar de muita tensão, né, e de medo mesmo, que é uma frequência energética muito baixa, né, que faz a gente se movimentar de uma maneira sorrateira, né? A gente já tá nesse clima do escorpião, né, num nível negativo, né? Todos os signos têm suas polaridades, a gente vivencia essas polaridades. Enquanto humanidade, ainda a gente vivencia muitas vezes essa polaridade mais negativada, e se a gente continuar reforçando essas polaridades negativadas, né, através das nossas falas, através de um post que eu quero vender mais, então eu vou colocar, né, ali uma palavra de alerta, e as pessoas vão ver mais e vão, né, compartilhar mais, a gente também está contribuindo com esse clima todo, né? Então não é tampar o sol com a peneira, não é, né, às vezes não falar para ser bonzinho, fofinho, não é nesse lugar. É num lugar de compromisso mesmo com o nosso trabalho, com a fala e com, né, esse coletivo, né, que fica vibrando ali muito nessa frequência o tempo inteiro e não conseguindo ver muitas vezes a polaridade positiva daquilo também, porque fica ali muito ensimesmado nesse negativo, tá? Então vamos lá, voltando aqui, tô com uma colinha também, senão eu não vou lembrar tudo de uma vez, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem então esse eclipse que acontece agora no dia 25, a gente já sente o clima do eclipse. Os eclipses sempre acontecem no eixo nodal, então no dia 8 de novembro, né, a gente vai ter um eclipse lunar, já no signo de Touro, né, uma lua cheia, a 16 de Touro, depois a gente pode falar desse eclipse também. Geralmente os eclipses eles têm uma duração, né, no coletivo. O eclipse a gente sente muito no coletivo,
mas também nos nossos mapas individuais. Então aí é legal que você localize esse grau 2 do seu mapa em Escorpião, e se tem conexões, se é abertura de casa, se tem planetas envolvidos, se ele faz combinações com o resto do seu mapa, e tem que ser uma análise mais individualizada, né? Mas de qualquer forma a gente faz parte do coletivo, então a gente sente ele coletivamente, e no nosso caso particular, aí só olhando mesmo de mapa em mapa para saber aonde esse eclipse, ou né, essa lua nova eclipsada, aonde que ela atinge, de alguma forma pode, assim, dar um start de eventos, porque os eclipses fazem isso com mais intensidade, mas as luas novas também. Então todo mês a gente tem uma lua nova num signo, num grau, e ali naquele lugar a gente vai ter uma ativação, né, de assuntos relacionados àquele signo e aqueles planetas talvez envolvidos. Né? Quando a gente tem um eclipse, então a gente tem uma intensificação nesse lugar e nesse grau, tá? Então, voltando, o eclipse geralmente tem uma atuação aí de uns 6 meses, então até abril do mês que vem, no próximo eclipse, no mês que vem não, do ano que vem, né? Até abril de 2023, dia 20 de abril, a gente vai ter um novo eclipse, então nesse período a gente vai poder sentir os efeitos desse eclipse que está acontecendo agora, no dia 25 de outubro, tá? Mas a gente já entra ali no clima daquela próxima lua, né, que vai acontecer, tá? Então, como eu disse, esse eclipse, ele tem uma conjunção com Vênus, e Vênus é um planeta que está ligado, né, aos nossos valores. Um pouco antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Os eclipses são mais sentidos no lugar em que a sombra passa, tá? A sombra desse eclipse é uma eclipse parcial, ela não vai ser vista aqui no Brasil, tá? Ela vai ser vista na Sibéria, no Oriente Médio, no Nordeste da África, e na Ásia Ocidental, né? Um pedaço da Europa e na Ásia Ocidental. Então aqui nas Américas, no hemisfério sul, ele não vai ser visto, tá? Então talvez os eventos que a gente possa perceber estejam mais localizados ali onde essa sombra passar. Mas voltando então, mas como eu disse, de qualquer forma a gente faz parte desse coletivo, então, né, ainda mais hoje em dia a gente acaba percebendo isso como num todo, na disposição dos assuntos que acontecem, nas conversas, né, naquilo que emerge a partir, né, dessa detonação. É como se as conjunções, né, a Lua e o Sol em conjuntos, né, e eclipsados, eles detonam pontos e eles detonam assuntos, né, por isso que eles começam a acontecer. Então é como se o mapa realmente fosse ali um grande relógio cósmico, e que em determinados momentos assuntos e questões elas vêm à tona, né? Então o eclipse e as grandes conjunções, as conjunções de Sol e Lua todo mês, elas vão ativando esses pontos, né? Vão colocando assim um holofote, um spot ali naqueles setores. Por isso que a gente vem a falar sobre assuntos como vocês vão ver agora, né? Quando a gente está falando de Escorpião e dessa Vênus que também está conjunta a essa Lua nova, a gente vai estar falando, né? A gente pode permear assuntos ligados ao feminino escorpiano, né? Então, questões ligadas à sensualidade, sexualidade, a tabus, a violência doméstica. Então, a gente já viu esses assuntos entrando, né, nas pautas, inclusive nas discussões da política, né? Então, a gente vem, assim, a última semana, principalmente, o assunto que entrou na pauta foi justamente a questão, né, de pedofilia, infelizmente, porque é um assunto muito ruim energeticamente, duvido que tem que ser falado, mas que entra de uma forma distorcida. Só um momento, gente. Começaram a bater aqui e eu não quero editar esse vídeo, então vamos fechar o vídeo. Então, assim, esses assuntos ligados à violência doméstica, feminicídio, né, também tiveram algumas notícias aí acontecendo. Então, assuntos que são ligados a tudo que for tabu, a tudo que for ligado à sexualidade, né? Isso são assuntos, como eu falei, nessa polaridade negativa, a gente vai vivenciando esses assuntos
eles vêm à tona. Mas também, junto com isso, vem à tona esse processo, né, das nossas pulsões, dos instintos, e aí entra a área, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, falando de traumas, falando, né, de infância, resgatando também questões de passado. Então, sempre que vem, né, assuntos ligados àquela área específica, a gente vai ver também novos assuntos vindo na polaridade positiva, né, com relação à cura, com relação a questionamentos que ficam ali, né, de alguma forma escondidos e que a gente precisa falar sobre, né? Então a gente precisa falar sobre a violência da mulher, contra a mulher, a gente precisa falar sobre a exploração, né, infantil, a gente precisa falar sobre sexualidade. Então esses assuntos acabam vindo à tona, né, para que eles sejam olhados, para que eles sejam curados, para que eles sejam tratados. E o escorpião também é um signo que traz um poder de regeneração muito forte, de cura muito forte, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre atenta às polaridades e como é que a gente consegue olhar uma polaridade positivada e não ficar só em si mesmado numa polaridade negativada daquele assunto, tá? Escorpião também é um signo que vai falar de estratégias políticas, de alianças políticas, né? Alianças às vezes sórdidas, alianças muito estrategistas para se atingir um objetivo específico, né? Escorpião é um signo que fala também das transformações, da morte, então assuntos ligados à eutanásia, por exemplo, a cuidados paliativos podem, né, acabar sendo colocados. A gente pode, né, sentir uma certa visceralidade, uma certa obsessão sobre determinados assuntos, né? Escorpião é um signo do elemento água, de alta absorção, então as pessoas podem ficar muito mobilizadas, muito comovidas, muito intensas, né, em determinados assuntos, às vezes com dificuldade de sair daquela intencionalidade. Então, falam sempre sobre a mesma coisa, repetem a mesma coisa, mergulham profundamente em determinados assuntos e ficam com dificuldade de ver de uma forma mais parcial, mais equalizada, né? Então, esse movimento que a gente vê de paixões, de torcida, né, que é um excesso de vinculação, um excesso de apego, é um lado sombra, assim, do signo de escorpião, né, e desse eixo touro-escorpião, que é um eixo de apego e desapego, né, então no escorpião, nesse eixo a gente está sendo sempre convidado a olhar aquilo que a gente se apega e aquilo que vira um excesso e que a gente precisa fazer um movimento de desapego, né, então pessoas falando de ciúmes, pensamentos, né, falando de processos obsessivos, e tudo aquilo que for extremamente intenso vai permear esse movimento, né? Então a gente tem que estar muito atento e muito cuidadoso nesse lugar de excesso de absorção. E, né, assuntos também relacionados as partes das riquezas da terra, então a petróleo, inclusive a energia nuclear, então esse é um assunto que, né, a gente sabe que está permeando aí o planeta, mas também ligados aos minérios, as riquezas da terra, né, a proteção, né, das regiões indígenas em que há, né, riquezas minerais, então isso daí também pode ser um debate aí que vai ser falado, e todos os recursos que vêm da terra, né, o gás natural, né, esse assunto que vem ali em função da guerra Ucrânia, Rússia, né, e esse assunto agora no inverno europeu também vai ser muito debatido e muito falado. Esse eclipse especificamente, né, então os regentes de escorpião são Marte e Plutão. O que é importante perceber? Marte está em Gêmeos e vai ficar um bom tempo, né, uma grande temporada em Gêmeos, até março do ano que vem, e nesse eclipse, né, Marte faz um aspecto aplicativo com Júpiter, ele está separativo de Netuno, num aspecto tenso, né, numa quadratura, e está aplicativo com Júpiter, que está em Áries. Então, um pouquinho antes, a gente está vendo muito dessas confusões, né, vamos pensar que Marte
é essa energia combativa, é aquilo que faz a gente progredir para frente. Ele tá no signo de ar, né? Então a gente está vendo muito desses processos mentais sendo muito acionados, né? As pessoas pensando muito, falando muito, lendo muito, se informando e se desinformando, né? Então essa coisa do fake news, tal, tem muito a ver com essa quadratura Netuno-Marte, né? Então a gente fica meio sem saber o que é verdade, todo mundo fala sobre tudo, né? Todo mundo quer ter opinião sobre tudo e às vezes não tem, né? Hoje todo mundo tenta influenciar, né? E às vezes a pessoa não tem nem conhecimento, mas está tentando influenciar e aí vira um debate, uma confusão e aí a pessoa pega o do outro e toma como se fosse seu, né? Enfim, é um momento que a gente está vivendo e agora com essa quadratura também com Júpiter nesse mapa do eclipse, isso pode ficar mais acirrado, né? Porque é um Júpiter em Áries, né? Júpiter é um planeta ligado à sabedoria, mas no caso de Áries, sabedorias mais impositivas, é assim, pronto, a minha verdade é essa e acabou. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com essa dinâmica, né? De combatividade, de tentativa mesmo de imposição de verdades, de falta de paciência com a opinião alheia, de falta de escuta, né? Então eu tentando emitir o que eu penso, e ao mesmo tempo tendo dificuldade de ouvir o que vem do outro, né? Então tem uma verborragia, né? A pessoa pega, liga um vídeo e já sai falando, né? Às vezes não apura, não percebe, não sabe exatamente o que é, mas já vai ali, né? Divulgando, compartilhando. Então tem que prestar cuidado nessa impulsividade da intenção, né? Isso, claro que conjunto a essa coisa que eu falei antes, né? Do escorpião nessa frequência, ser um signo de extrema absorção e de, às vezes, de uma certa obsessão a ponto de cegar a parcialidade. Não é à toa que o signo que vem antes é Libra, que é um signo que se pretende ser mais parcial, que tem mais escuta, que vai observar o outro, que vai analisar as dinâmicas. Em Escorpião é um signo fixo e aí a gente vai ter também uma coisa mais direcionada, né? Então a gente tem uma dinâmica assim que pode gerar tensões de uma forma geral por conta disso também, tá? E Mercúrio, né, que é um planeta também da comunicação, tá fazendo uma quadratura aplicativa com Plutão, né? Então é o Mercúrio de Libra que vai tentar ali, de alguma forma, trazer essa diplomacia, essa parcialidade, mas em quadratura com Plutão, né, que é um regente ali do signo de Escorpião, e que de alguma forma tem uma coisa mais impositiva. Então a gente vai ver muito essas dinâmicas, né, de narrativas, cada um acreditando naquilo que acha próprio e tendo muita dificuldade de abrir mão, né, de um olhar mais direcionado, menos parcial. Então tá todo mundo ali como um promotor acusando, né, e poucos como juiz ali tentando ouvir os dois lados para chegar num consenso. Então a gente pode vivenciar muito isso. Então presta atenção nas relações, presta atenção nas pessoas que convivem com a gente, principalmente, né? Porque a gente vê que a gente está num movimento, né? E esse eclipse ele tá nesse lugar, né? No caso do Brasil, pegando essa época eleitoral. Eu não vou entrar aqui, eu não sou uma analista de mundial, então não vou fazer análise de mapa de presidentes, candidatos, nada disso, tá? Mas assim, no geral, olhando esse mapa do eclipse, ele pega ali justamente nesse momento, né, do nosso país principalmente, que está vivendo esse momento eleitoral, e essas dinâmicas estão muito claras, né, elas estão acontecendo a todo dia. Então o que a gente vê mesmo é que a astrologia é um grande marcador, né, de tempo e espaço, e que a gente vai vivenciando as dinâmicas ali, né, do lugar e do tempo que a gente vive. Então, eu acho que esse eclipse ele pode servir, claro que como um grande expurgo também, né? Ele pode trazer ali um movimento de limpeza, de coisas vindo para fora, mas quando vem de Escorpião, às vezes vem coisas que podem, sei lá, ser mais pesadas, mais sórdidas, mais violentas, mais virulentas,
que podem promover sim uma limpeza importante e necessária, mas que vem num lugar às vezes de dor, né? Que vem de uma forma assim desconfortável. Então, presta atenção com relação, né, à nossa fala, às ofensas, né, à irritabilidade com a opinião do outro e às vezes mesmo se poupar desses movimentos, né, quando se sentir muito absorvido por eles, né, de novo, uma frequência de água, de alta absorção, então às vezes as pessoas estão, né, falando repetidamente, estou cansado, estou exausto, não consigo dormir, tô com insônia, tô muito ansioso. Então, qual é o movimento que você vai fazer para sair disso, né? Porque se a gente ficar ali se alimentando daquilo que nos está fazendo mal, também não vai ser bom, não vai resolver nada e você vai ficar ali só nessa retórica, né? E não conseguindo sair disso. Então, tem horas que a gente vai ter que sim fazer esse processo de transformação, de limpeza, de autolimpeza mesmo, né? Então, sair um pouco às vezes das redes sociais, buscar assuntos que elevem a sua alma, que elevem a sua moral, né? Conteúdos que tragam uma riqueza. Então, vocês podem até ver, né? Estou falando disso, mas que série que tá no auge agora? Que séries, né? São justamente essas séries que falam, por exemplo, de canibalismo, os assuntos pesados, né? Canibalismo, assassinatos, né? Grandes crimes. E a pessoa fala assim: tá bom, beleza, eu vou aqui descansar, vou ver uma série, mas vai ver uma série de alta intensidade emocional, né? Aí não consegue dormir direito, daí acorda de manhã, vai olhar as redes sociais, aquela guerra, né? De narrativas políticas, né? Briga ali com a família, um querendo impor a sua verdade para o outro. Então, tudo isso vai aí liga a televisão 24 horas de notícias sem parar, né? Porque a mídia precisa de pauta, então eles falam 10 mil vezes a mesma coisa. As pessoas compartilham o mesmo vídeo várias vezes. Então, você fica ali sendo absorvido por tanta informação. E nesse caso, informações de conteúdos muito, às vezes, né, muito difíceis né, que geram, assim, um desconforto enorme. Não que esses assuntos não tenham que vir à tona, gente, mas assim, a gente tem que saber se a gente está conseguindo absorver aquilo. E tem, assim, né, eu fico pensando, hoje todo mundo também quer ter a sua opinião e quer falar a respeito e tá sendo absorvido por qualquer tipo de assunto. E de repente você vê que tem pessoas que são qualificadas, né? Por exemplo, uma pessoa que vai tratar, né? Vamos pegar da série, né? Esses assuntos, né? De medicina legal, por exemplo, o médico ali, o legista, eles são trabalhados para isso. Um agente de uma FBI, de uma Polícia Federal, eles são trabalhados nesse lugar de escuta e de fala, né, de preparação emocional. E aí você lá aleatoriamente pega e ouve lá um vídeo falando de pedofilia como se fosse uma coisa normal. Não é. São pessoas especialistas, psicanalistas, psiquiatras, especialistas em áreas que são de alto teor, né, de comoção. E a gente às vezes está ali no momento assim, né, num consultório esperando para ser atendido e tá vendo um vídeo de alta impactação emocional. E acha que aquilo não vai nos contaminar, né? Claro que vai. É óbvio que a gente pode, de novo, por isso em pauta, isso ser debatido, mas a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente está absorvendo, porque se você não tiver mecanismos para poder decantar tudo isso, para poder fazer com que, né, isso é um processo escorpiano importante, né, de decantar e de eliminação, eliminar tudo isso que foi absorvido, porque senão você fica ali entumecido e aí você vai ficar doente, vai ter reflexos no seu corpo, na sua alma, na sua mente, que não vão ser bacanas, né? Então, prestar atenção nesses movimentos é extremamente importante, porque a pergunta fica, né? Aonde você quer firmar seus pés? Qual é o tipo de solo que você quer pisar? Né? Se o seu solo for um solo que está ali apodrecido, não tem como você vingar, não tem como você crescer próspero, com saúde, né? Distribuindo frutos. Você vai estar ali num lugar, né?
pobre no sentido de falta de recursos mesmo, de minérios. Então, essa combinação de raiz do touro também, né, que é o próximo eclipse, com aquilo que a gente quer trazer para fora, a gente precisa estar num terreno que também seja mais saudável, né, que seja mais próspero nesse sentido de fartura. Então, como que a gente está se nutrindo nesse processo? Né, do que a gente vem se nutrindo? Então é importante a gente refletir a respeito disso também, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aí curtido ou refletido a respeito. E é isso, tá? Então vamos lá fazer a nossa liçãozinha de casa e que a gente possa vivenciar esse eclipse, porque faz parte do nosso coletivo, faz parte das nossas dinâmicas individuais, de uma maneira mais, olhando mais para a luz que vem disso do que para a sombra que vem disso. Olhando a sombra como algo importante, sim, não negando a sombra, né? Olhando para ela, mas entendendo que a gente pode caminhar para um lugar de mais luz nessa troca e nessa transformação necessária nesse momento, tá bom? Um beijo para vocês.